relação a Deus e ao próximo. Como ela veio ao longo do nosso bimestre, né? A lição ela veio falando sobre o Espírito Santo. Então a lição 1 ela tratou sobre as raízes do as raízes do Pentecoste no Brasil. Lição 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. Lição 3, nós vimos a ação do Espírito Santo antes do Pentecoste. A lição 4, nós estudamos o batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Na lição 5, os dons de revelação. Na lição 6, os dons de poder. Na lição 7, os dons da elocução. Na lição 8, capacitados para servir uns aos outros. Na lição 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Na lição 10, o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. E agora nós estamos na lição 11, o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Quando nós começamos a ver, estudar a questão do batismo do Espírito Santo, a sua evidência, o propósito, os resultados, nós entramos na questão dos dons do Espírito. E foi algo bem forte cada lição. Porém, hoje nós vamos ver o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele pode ser comparado a uma tangerina, alguns dizem, ou uma pocã. É um fruto só, porém entrelaçado de 9 gomos. E nós vamos estudar nessa manhã cada um. E me chamou a atenção, já foi falado aqui, mas eu quero repetir com os irmãos. O fruto do Espírito em relação a Deus e o próximo. O texto áureo diz que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A verdade aplicada vai dizer que é fundamental, ou seja, é um fundamento. Após a conversão, nós andarmos em espírito. Então esse fundamental, ele tem uma consequência. Qual é a consequência? Andar em espírito. E esse andar em espírito vai nos ajudar a quê? A vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito no dia a dia. Então isso eu achei muito interessante, eu fui colocando os passos aqui, eu gosto de ler e colocando os passos. Então é de suma importância, é um fundamento. Assim, irmãos, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Uma criança, quando nós somos crianças, o que é mais importante na nossa escala no estudo? A alfabetização. Se uma criança ela tem um furo na alfabetização, tanto para a leitura, para a escrita, no reconhecimento das letras, como também na parte matemática, essa criança ela vai crescer sempre com dificuldades, porque na nossa linguagem lá nós dizemos que ficou um furo na sua alfabetização. Então lá na frente, ainda mais que a matemática e o português é uma sequência de conteúdo, parece bobo aprender 2 mais 2, 1 mais 1, 3 mais 3 e memorizar, né? Para que isso fique mais fácil para a mente da criança. Mas lá na frente, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, se ele não aprendeu lá quando pequeno, vai fazer falta lá em conteúdos lá na frente. Parece que não, mas vai. Ou seja, a base da criança na alfabetização ela é fundamental para toda a sequência escolar. E aqui para nós é fundamental, após a nossa conversão, como nós vimos, buscarmos o batismo com o Espírito Santo, porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele vem morar em nós, ele vem fazer parte de nós. Mas nós que somos a linha pentecostal ainda acreditamos que ele morando em nós há algo além que ele pode nos oferecer. E esse algo além é o que? É nos capacitar. O batismo com o Espírito Santo, como nós estudamos, ele nos capacita a realizar a obra, a realizar aquilo que Deus tem para nós. Então é fundamental, após a nossa conversão, nós andarmos em espírito, que é o que Gálatas vai falar. E há um porquê andar no espírito. Por que é tão importante andar no espírito? E é importante a gente frisar isso nessa manhã, porque nós estamos nos perdendo nesse novo evangelho, nessa parte.
nós temos que andar no Espírito para poder vencer as inclinações da nossa natureza pecaminosa. Ora, irmãos, não é porque nós já aceitamos Jesus, que Jesus mora em nós, que o Espírito Santo habita em nós, que nós não pecamos. Não. Quem acha que não pega, esse está errado. Quem acha que não comete, erro. Porque o Senhor disse que só de pensar nós já cometemos o erro. Então, para vencermos essa natureza pecaminosa em nós temos que ter o quê? A direção do Espírito, andar no Espírito e manifestar, e a manifestação do fruto do Espírito no nosso dia a dia. Então nós vimos nas lições passadas que os dons espirituais, eles são maravilhosos, mas os dons não salvam, não salvam. Os dons é específico para algo que Deus tem para nós, mas o dom não salva ninguém. Adianta achar que porque tem o dom da profecia, porque tem o dom de falar em línguas e variedade de línguas, tem o dom disso, tem o dom daquilo, ele está salvo. Não está salvo. Os dons, na verdade, eles são importantes, é um adorno para a igreja. Os dons espirituais do Espírito, eles são importantes nas batalhas espirituais que nós enfrentamos e também são espirituais para vencermos o mundo. Mas mais importante do que os dons do Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo. Por isso que eu disse que essa lição hoje, ela acaba que vem nos confrontando, porque mais importante do que todos os dons que nós já estudamos no decorrer do ano é a lição de hoje. O mais importante que esses dons é manifestarmos o fruto do Espírito. E manifestar o fruto do Espírito, irmãos, ele não é fácil. Eu costumo falar para o pessoal mais chegado, e eu falo assim que do fruto, né, dos dons todos, o mais difícil é o domínio próprio. Para mim, Marisa, é difícil você se dominar. Então, se você consegue exercer o domínio próprio, o restante vai ser tranquilo. Porque eu já fui bem mais sanguínea. Hoje eu sou um pouco menos, né? Mas o meu temperamento ele já foi mais sanguíneo. Então pensa, falou aqui, eu rebati 2, 3 vezes, não levava desaforo não. Então é muito difícil, porém não é impossível quando o Espírito Santo age em nós. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui em Gálatas, para que nós possamos, irmãos, entrar então na nossa lição. Eu quero ler aqui na versão da Bíblia Viva, é o texto de referência, Gálatas capítulo 5, só que eu vou ler junto com os irmãos do 13 ao 22, tá? Vou ler todos os versículos, eu gosto dessa tradução, e depois nós vamos decorrer no caminhar da lição. Diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir, o que fazer, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganhar um domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Versículo 18: se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria,
feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as vossas vidas, ele produzirá em vós essa espécie de fruto. Quais são? Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Então é nesse cenário que vai se desenrolar toda a nossa lição. Então a carta aos Gálatas é uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreve. Na teologia, essa carta ela é conhecida como uma carta explosiva de Paulo. Então os irmãos vão imaginar que Paulo ele estava, para explodir com as pessoas ali da galáxia. Ou seja, ele estava nervoso com a situação que havia, os irmãos haviam se enrolado, na igreja. Agora olha só, a região da galáxia, ela ficava ao norte do Império Romano, e como nós sabemos, era nas fronteiras. Ela havia sido colonizada pelos celtas. Então havia no meio da galáxia uma mescla de pessoas. Então havia grego, havia judeu, havia os romanos, havia toda espécie de gente ali, era mesclado a população. Então a composição social de Gálatas ela é muito diferente por essa mesclação de pessoas. E Paulo agora escreve para essas igrejas por onde um dia ele havia passado, ele havia fundado, ele havia trabalhado, em suas viagens missionárias anteriormente. Quando nós falamos do Império Romano, era o grande império da época, ou seja, ele dominava. Só que o Império Romano, ele bebia da cultura grega. Eles tinham uma cultura do saber, do conhecimento, então eles estavam sempre procurando aprender. Porém, o Império Romano também usava a língua grega, os costumes gregos junto com o poderio romano de guerra. Então eles aliavam todos os costumes dos gregos junto ao que eles tinham de importante, que era a força nas suas guerras. Então o povo que vivia aqui na galáxia, ou seja, na carta que Paulo vai escrever aos Gálatas, era um povo mal visto. Primeiro porque ele era um povo misturado. Então olha só, eram vistos racialmente diferentes e também tinha judeu lá. E a igreja era fundada justamente nesse contexto. E qual é o problema aqui dessa igreja na galáxia? O problema é que esses crentes que eram judeus e se converteram, eles traziam consigo a cultura do judaísmo. E eles chegando na igreja, houve um confronto com o que Paulo estava ensinando. E aí cria-se o que? As heresias. Começaram a criar as heresias. Quem trazia essas heresias, como eu disse? Aqueles judeus que se converteram ao evangelho, mas traziam consigo outro evangelho que eles aprenderam. Então os que haviam sido doutrinados por Paulo seguiam o evangelho que Paulo ensinou. Porém eles iam chegando, esses judeus que se convertiam iam chegando, eles iam colocando outro conhecimento no meio. Aí virou uma mistura na igreja. E aí o povo começou a ficar sem rumo. E aí isso se aplica muito nos nossos dias. Muitas heresias têm se levantado e estão no nosso meio. Aí que nós vamos entender Gálatas 1:8, que Paulo diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema, ou seja, seja considerado anátema. Quando ele fala nós, ele se refere à pessoa dele ou algum outro apóstolo. Mas ainda que nós, ou
o mesmo anjo, aqui ele está se referindo a quem, irmãos? Que anjo é que podia estar na terra? Quem um dia foi anjo e caiu? O demônio, Satanás. Ele cai e a Bíblia diz que ele leva consigo 1/3. Vos pregue evangelho que vai além, ou seja, com opiniões humanas, recebe mais valor do que o que Deus disse. Esse vai além são as opiniões humanas que vão entrando, que estavam entrando no meio lá dos irmãos, e que hoje, aplicando para os nossos dias, vão entrando no nosso meio. Não tem nada a ver com Deus, são opiniões humanas, e isso vai trazendo o que? Vai agregando um valor maior do que o valor da palavra de Deus. A gente passa a acreditar naquela ideia humana, na ideia do homem, e deixa de acreditar no que é a palavra. Aí ele está dizendo que vos tenho pregado, ou seja, que tenho ensinado o que a Bíblia fala, o que a Bíblia manda nós nos atentarmos. Aí ele diz que esse que prega, Deus o tirará da parte da árvore da vida. Ou seja, está lá em Apocalipse 22:19. Aquele que altera a palavra do Senhor, seja considerado anátema. No grego, anátema significa uma pessoa excluída do favor divino e entregue à destruição. Então nós temos que tomar cuidado, porque se nós vamos falar na igreja, se nós vamos ensinar a noiva do Cordeiro, e qualquer lugar que você vai, e é lhe confiado a palavra, você tem que pregar essa palavra aqui, ó, que é viva. Chegar no lugar e encher linguiça, chegar no lugar e falar outra coisa que não seja a palavra do Senhor, o que você está puxando, atraindo para a sua própria vida? Uma exclusão do favor divino, e você pode ser entregue à destruição. É isso que Paulo está dizendo. Então tome cuidado, porque senão vocês serão excluídos do favor divino e serão entregues à destruição. Então, algo que Paulo abordava de outro evangelho é que essas pessoas judaicas, irmãos, que haviam se convertido, elas vêm agora e vão ensinar que para ser salvo não basta apenas crer em Jesus e aceitar Jesus, tinha que ser circuncidado, porque lá atrás eles foram circuncidados mediante a lei mosaica. Então eles começaram a chegar e ver alguns irmãos que foram salvos mediante a fé, pela graça mediante a fé, pelo sacrifício de Cristo, que é o que Paulo pregava. Vós sois salvos mediante de acordo com a graça mediante a fé. Então eles não concordavam com isso. Então começou a criar um conflito na igreja, até mesmo entre os apóstolos. Quando a gente começa a ler, demorou muito para Pedro reconhecer Paulo como apóstolo. Primeiro que Paulo mandou com Jesus. Falava, você nem é digno de ser apóstolo. Mas Paulo disse que o próprio Jesus o constituiu apóstolo. A segunda coisa é que Pedro não aceitava que Paulo não era circuncidado, que era questão, né, dos judeus lá com os demais. E aí que Paulo vai falar? Olha, mas então o sacrifício de Cristo foi impávido? Então demorou até mesmo o apóstolo Paulo receber, para Pedro reconhecer Paulo, mas num dado momento ele entende, tanto é que ele se separa. Então, você vai pregar só para os judeus, viu, Pedro? E eu fico com o restante, que foi o que Cristo veio. Se resolve e fica cada um para um lado. Mas o que acontece aqui, irmãos? Essa circuncisão, a gente tem que lembrar, foi um pacto divino entre Deus e Abraão, há anos atrás, mostrando para Abraão que a nação de Israel, que aqueles homens seriam um povo diferente dos outros, e diferente também do seu corpo. Eles trariam uma marca, uma marca aparente, mas era a circuncisão. Isso englobava a era da religião judaica. Era um sinal de que a pessoa pertencia a Deus se ela fosse circuncidada. Caso o homem, né, tinha que ser circuncidado. Só que mais adiante Deus vai falar por meio dos profetas, depois da questão dessa lei mosaica que veio, vai falar por meio dos profetas que o desejo de Deus era a circuncisão do coração. Por isso que Paulo prega dessa maneira, e não a circuncisão do órgão sexual masculino.
Porque os irmãos sabem como que era, eles cortavam, é tipo uma operação de fimose hoje das crianças, e cortavam na pele, enfim. Só que essa parte aí do cortar no nosso coração é onde esconde a sujeira, porque aquela parte que cortava do órgão do menino e do homem é para que não acumulasse sujeiras, com isso não atraíam para si doenças, futuramente não atraíam para si doenças, nem para suas companheiras. Mas o que acontece? Que aí lá na frente Deus começa a usar profetas e diz: olha, eu desejo circuncidar sim, mas o coração de vocês, cortar essa capa, tirar aonde fica escondido algumas sujeiras. E aí, irmãos, vamos continuar. Ou seja, o homem, ele teria que tirar essa cobertura do seu coração e não a cobertura do corpo. E era isso que Paulo estava ensinando para eles. Agora a salvação é mediante a fé pelo sacrifício de Cristo. Nós fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo. E durante a lei, isso passou a ser uma prerrogativa que diferenciava o judeu das demais nações. Então, no tempo lá dos patriarcas, no tempo da lei, era assim. Tanto é que Jesus e os seus discípulos também foram circuncidados. Só que quando esse evangelho chega agora à galáxia, houve também judeus, como eu já disse, que já se converteram. E ao chegarem na igreja, eles começaram a ensinar: nós somos circuncidados, vocês não são. Então, ou seja, nós somos de Deus, vocês não são de Deus. Então começou a criar um conflito na igreja. E isso trouxe choque com o que o apóstolo Paulo havia ensinado. Então o que vai acontecer? Como eu disse, Paulo pregava que a salvação era pela graça mediante a fé, e que não era mais necessário a circuncisão. Alguém lê aí, por favor, prepara Gálatas 3:21. Ou seja, a salvação não era mais através dos rituais, e sim da fé. Todo o ritual havia ficado para trás, agora era mediante a fé. Então essa confusão desses judeus que se convertiam, e chegavam na igreja, ou trouxe essa confusão, trazendo o quê? Divisão no meio da igreja. E aí é onde Paulo levanta e começa a escrever agora a carta. Gálatas 3:21. Posso ler? Pode ler. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Então, olha só, ele está falando aí sobre a lei em questão da salvação. Então vem falando que a nossa salvação, ela vem para confirmar, ela vem mediante a nossa, pela graça mediante a fé. Então esse é o problema da heresia. Toda heresia dentro de uma igreja, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer divisão. E como que nós vamos vencer essas heresias? Com a palavra, com o ensino da palavra. Por isso que lá na frente Jesus fala que se fala lá, nos versículos da frente lá, que o povo perece por não perecer, o meu povo pereceu por não conhecer as Escrituras. Então olha só, alguns se convertem e trazem consigo coisas do mundo, hoje aplicando no nosso dia a dia. E aí o que? Eles trazem superstição com eles. E vai misturando com o Evangelho. Por isso que nós vemos o Evangelho misturado hoje, irmãos. O sabonete de arruda, o sal grosso, não sei mais o que lá. Porque as pessoas vêm, mas vão trazendo consigo coisas lá de trás. Então é o que estava acontecendo aqui na igreja. Será que o sacrifício de Cristo ele não é o suficiente? A pergunta que Paulo estava dizendo que ele não é suficiente. Vai precisar todo mundo ser cortado novamente? Não, uma vez que Cristo veio e foi sacrifício por todos, passou. O mesmo acontece conosco. Então muitas coisas que infiltram no nosso meio é por conta que o homem vem trazendo consigo. E o que? A liderança às vezes não está percebendo e vai permitindo que isso vai entrando no meio da igreja. E aí infelizmente causa essa divisão. Mas olha só,
vai misturando com o Evangelho de Cristo, e vai chegar um ponto que o Evangelho, hoje, como eu disse, ele já está misturado e cheio de crendices. A gente mesmo faz muita barganha com Deus. Se Deus é isso, e aí eu vou fazer Senhor, eu vou fazer 3 meses de jejum, porque eu preciso dessa casa. Nada contra, irmão, Deus ouve. Mas o jejum em si, ele não é uma moeda de troca. O jejum primeiro é para mortificar essa carne aqui, para trabalhar nesse tempo aqui. Não que eu não possa fazer um propósito específico por algo, eu posso, mas a gente tem que entender que o jejum é para cá, é para matar aqui, é para fortalecer aqui primeiro. Então primeiro eu tenho que preparar a minha vida, e depois por aquilo que eu desejo. Amém, Jesus. Então olha só, irmãos, então os irmãos aqui, aos Gálatas, da galáxia, estavam sofrendo por conta das heresias. Queriam fazer o povo cumprir a lei, uma vez que Cristo veio, e ele, a Bíblia diz, foi o único que cumpriu do início ao fim, nele não houve erro. E nós já estudamos lá atrás que a lei era um árbitro para o povo, conduzia o povo pelo caminho que Deus desejava que o povo chegasse. Mas o único que cumpriu foi Jesus. Uma vez que ele cumpre, ele resume toda a lei em 2, que são o mais difíceis. Eu falo que é mais difícil que os 10 lá atrás, porque ele fala: amarás o Senhor Deus de toda a tua mente, de todo o teu intelecto, de todo o teu conhecimento, de todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus ainda é tranquilo, a gente ainda se esforça e consegue. Mas quando a gente fica bravo, a gente deixa de amar a Deus na mesma proporção, Se Jesus não dá um negócio para você, o Senhor não dá, você já fica meio assim: Jesus, mas a gente às vezes não quer aceitar. Mas amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos difama, amar muitas vezes aquele que nos taca pedra, é mais difícil ainda. Só que Jesus já veio, mas não é impossível com o Espírito Santo, não é impossível. Então olha só, quem não era da religião judia não aceitava a circuncisão e acabavam sofrendo discriminação. Então tinha discriminação de que forma? Primeiro, por serem cristãos e não circuncidados. Segundo, dos gregos em relação aos que viviam na região, uma discriminação racial também. Então Paulo vem escrever essa carta e confrontá-los. O que é que aconteceu entre vocês? Como vocês se deixaram viver dessa forma, e os desejos da carne agora estão vivendo de acordo com a carne. É isso que Paulo vem. Vocês se esqueceram do evangelho genuíno que foi ensinado a vocês. Agora olha só, por que a igreja se perdeu? Os nossos irmãos lá se perderam? Por conta Pode falar, irmãos. Por que foi que eles se perderam do verdadeiro evangelho? O que entrou no meio deles? E aí? A heresia, irmãos. Por conta da heresia. E a heresia vem pelo problema de falta do ensinamento, como eu disse, do conhecimento genuíno da palavra de Deus. A heresia também entrou porque hoje apareceram muitos outros ministérios. E cada um que é líder desses grandes ministérios, usando uma placa de nominal, ele faz a Bíblia se adequar a ele, não ele se adequar à Bíblia. Aí vem aquelas coisas do nada a ver, tudo a ver, e aí vem os costumes, que você falou das heresias. Alguns pastores colocam um negócio, umas coisas desse, a gente tem no Facebook. Não é só no Facebook não, que do lado tem bastante também, e às vezes no nosso meio tem, nossa igreja tem. Não é de falar do outro não, você fala da nossa mesmo. Não, você vê no Facebook algumas coisas que o camarada coloca, mas onde ele tirou isso da Bíblia, Ele pegou. Mas aí é que está, ó, é o que eu falei aqui. É o que eu falei aqui, ó, voltando aqui, é quando nós deixamos as coisas do mundo entrar no meio da igreja e essas coisas terem mais valor do que a palavra de Deus. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Com os anos de crente que temos, bastante ou pouco, o evangelho, a palavra que é pregada, se ela não é voltada para a cruz de Cristo, ela é qualquer outra coisa, menos o evangelho. O evangelho tem que ser a cruz. O centro do evangelho é o sacrifício. Tudo se muda pelo sacrifício de Cristo. Só chegamos a Ele pelo sacrifício.
Então, olha só, essa desorganização que o Roger comentou das igrejas aí, e que as igrejas caem em desorganização e em conflito, é a mesma situação que estava acontecendo com Gálatas. Só que olha só, haviam ataques, e o primeiro se tornou judeu para ser salvo. O ataque aqui era, você tinha que, além de ser, você tinha que se tornar um judeu, você tinha que se circuncidar para ser salvo, senão você não vai ser salvo. Aí, na ausência de Paulo, começaram a falar o quê? E foi aonde o conflito que entra Pedro, como eu disse para vocês. Ah, mas Paulo está ensinando um evangelho para vocês que não é verdade. Paulo está pulando a etapa da circuncisão. E aí eles começaram a malhar Paulo por trás também. Paulo pegou algo errado para vocês entenderem por que a carta que eu disse aqui, na parte de teologia, ela é dita como uma carta explosiva de Paulo, porque aí ele chega mesmo achando, mas peraí, então o sacrifício de Cristo não fez nada, não vale nada. Além de acreditar no sacrifício, você tem que se submeter à lei lá de trás? Não. Quando Cristo vem e cumpre a lei, tudo agora é a partir de Cristo. Então eu dei esse raio-x para a gente entender o cenário que a gente está vivendo aqui. Aí vamos para a introdução. A introdução vai dizer que o mesmo Espírito que nós vamos aprender na lição, e esse mesmo Espírito que concede dons espirituais, que já foram vistos lá atrás, também pode produzir em nós a qualidade do caráter de Cristo, para que sejamos conforme a imagem de Cristo para a glória de Deus. Só nessa introdução tem 3 coisas importantíssimas aqui, O mesmo Espírito, esse Espírito que concede dons, ele produz algo, e ao produzir algo, tem um porquê. Implica ainda esse algo em um porquê. Olha só, o mesmo Espírito concede os dons, produz em nós o caráter de Cristo, e aí tem um objetivo. Para que é produzido em nós esse caráter? Para que sejamos conforme a imagem de Cristo. Aí a nossa pergunta agora volta-se para nós. Será que nós estamos permitindo que esse Espírito trabalhe em nós a fim de nos tornarmos a imagem de Cristo, ter o caráter de Cristo para a glória de Deus? Porque quando nós fazemos essa autoavaliação de nós, aí a gente consegue olhar o outro também, não no sentido de julgar, mas por que acontecem essas coisas em tal igreja, no nosso meio mesmo? Porque não é mais o Espírito que comanda, não é mais o Espírito que rege. É tudo de errado? Não é tudo de errado, às vezes tem coisas lá que são boas, mas são técnicas humanas, e como nós já vimos, e Hernando Dias Lopes, ele fala bastante disso, o reverendo Hernando Dias Lopes, que Deus ele escolhe métodos, Deus escolhe homens e mulheres cheios do Espírito. Aleluia. Deus escolhe homens e mulheres que se colocam na brecha. Pode trabalhar em mim, Senhor. Tem que quebrar, quebre. Tem que mudar, mude. Mas que a minha vida reflita a tua vida. E que a minha vida seja para a glória do teu nome. Glória a Deus. Paulo mesmo disse que quando, nesse presente momento, nós olhamos para o espelho e nós vemos a nossa imagem refletida no espelho, mas vai chegar um dia que quando nós olharmos para o Espírito, para o espelho, nós vamos ver o que é a imagem de Cristo refletida em nós. O mundo grita por isso, irmãos, porque o que vai fazer diferença hoje nesse mundo e no momento que nós estamos vivendo, não é quem tem dinheiro, quem deixa dinheiro, quem tem carro, quem não tem, quem tem casa boa, não é nada disso. É a presença do Espírito de Deus em você, a presença de Cristo. Porque o que mais está tendo são pessoas desorientadas, são pessoas com medo, não sabem o que vai ser amanhã. Lá na escola mesmo tem alguns pais que não fizeram matrículas ainda, porque se o atual governo de fato que ganhou, ele entrar, e o que eles vão fazer? Eles falaram que eles vão embora do Brasil, não tem condição para isso, vão sair. Então o mundo, ele está assim, nós não temos para onde correr, os irmãos aqui tem algum lugar para ir, não dá nem para o Paraguai, não conheço ninguém. Então o que a gente tem que fazer? A nossa fé tem que estar em quem? Em Cristo. É aquilo que eu disse naquele domingo para os irmãos, independente do cenário e do que acontecer, nós temos que entender
entender que sobre a noiva do Senhor, a igreja está aqui, as asas do Todo-Poderoso, do Altíssimo, está sobre ela. Se faltar comida, se o negócio ficar difícil, não vai faltar para nós. Amém. Porque Jesus cuida da igreja dele. Aleluia. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor estará cuidando de nós. E se Ele permitir que nós sejamos prensados como a azeitona, né, para produzir o azeite, como a uva para produzir o suco da uva, ali, o vinho, o que vai acontecer? Ele vai permitir. Mas é hora de nós nos levantarmos e dizermos: olha, como o povo está brigando, eu sou daqui, eu sou dali, eu sou de Paulo, como estava o povo aqui, eu sou de Apolo. Não, você tem que levantar e dizer: eu sou de Jesus. Foi Ele que me resgatou, foi Ele que pagou um alto preço por mim, eu sou de Jesus. E sendo de Jesus, estando firmado em Jesus, o que Jesus vai fazer? Vai trabalhar em nós a salvação, a santificação, que a lição vai dizer. E essa santificação vai ter que gerar em mim o quê? O fruto do Espírito, para que eu possa viver com Deus e com o próximo. Também não é ter só o fruto do Espírito e achar que eu sou melhor do que ninguém e não ter uma boa relação com o meu irmão do lado, com o próximo e com Deus. Então é na vertical com Deus e na horizontal com os irmãos. Tem muita gente vivendo só isso aqui, a vertical. Aí ele acha que porque Deus usa ele, porque ele tem revelação, porque ele ora isso, aí ele é um bambambam de Jesus, aí ele despreza todo mundo que está aqui. Mas a Bíblia diz que cada um tem o dom que Deus lhe deu, e Deus vai dando a quem for pedindo, mas o dom é para quê? É para todos, para uso, para edificação de todos, do corpo. Se for só para nossa glória, não vai adiantar nada, irmãos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então vamos lá, o fruto do Espírito. Aqui no primeiro vai dizer que o mesmo Espírito que aplica nos discípulos de Cristo a obra salvífica do Senhor, concede poder para anunciar o Evangelho, concede dons espirituais, capacitando os salvos para a edificação da igreja. Então olha só, o Espírito ele vai aplicar, o que for mesmo aplicado nos discípulos, aplica em nós o que? A obra salvífica do Senhor. E esse Espírito concede o que? Ele está dizendo aqui, ó, a gente tem que começar a ler e interpretar as palavras. Concede o que? Concede poder. A lição toda falou de quê? A lição desse trimestre falou do Espírito Santo? Falou, mas falou do quê? Poder, capacitação. Quando estavam no cenáculo aguardando a descida do Espírito Santo, quando Jesus deu a ordem antes de ser levado ao céu, de ser assunto ao céu, e ele falou: vocês fiquem aqui, fiquem orando, que o Espírito Santo Consolador ele vai descer. Quando ele descer, ele vai trazer o poder. Para quê? Vocês serão revestidos de poder, para vocês irem e anunciarem as boas novas do Evangelho. E ao anunciarem, o que o Senhor ainda diz? Que os sinais iriam seguir a quem cresce. Hoje é diferente. Já viram que a gente aqui segue o sinal? Os sinais? Se falar que ali está operando maravilhas, acontecendo alguma coisa, lota lá, vai todo, a gente fecha o culto hoje aqui, corre todo mundo ali para lá. Não, irmão, a gente não precisa. Tem uma coisa comigo, desde que pequeno, eu fui muito chato em algumas coisas. E eu tenho algo comigo. Se Deus vai falar comigo, não que Ele não possa usar em outro lugar, em outra congregação que eu tiver, não é isso. Mas eu sempre tive dentro de comigo. Se Deus tiver que falar comigo, Ele vai falar aqui, aonde eu estou. Ah, mas só tem 20 pessoas aí, não vejo Jesus levantar ninguém usando, não tem problema. Ele vai usar alguém aqui, ou Ele vai abrir a minha visão aqui, ou Ele vai falar através do louvor da harpa aqui, ou através da leitura oficial, mas Ele vai falar comigo aqui. Eu não preciso ficar correndo ou saindo daqui para eu ouvir Deus, para Deus falar comigo, porque na verdade Deus fala em todo momento, é nós que não ouvimos. Nós que às vezes não queremos ouvir Deus, mas Deus fala em todo momento, com multidão, sem multidão, com pregador renomado, sem pregador renomado, com cantor renomado, sem cantor renomado. Deus fala de toda maneira. Glória a Deus. Deus fala o tempo todo. Então olha só, então esse Espírito vem para nos conceder poder. Poder para quê? Para pregar o Evangelho, para anunciar. Vem, esse poder traz o quê? Traz dons espirituais,
que é para capacitar os salvos para a edificação da igreja. Então amanhã em que nós vamos orar, eu sei que tem orado como todos os outros domingos, no final vocês têm orado e têm pedido os dons espirituais, mas hoje vai ser em especial, não pedirmos para mudar o curso da nossa vida. Não vou falar da nossa história, não vou generalizar a igreja aqui não, é o rumo da nossa vida. Eu preciso do poder de Deus, eu, Marisa, eu preciso do poder para capacitação para realizar aquilo que Ele me confiou. Eu preciso dos dons espirituais. Para quê? Para me capacitar e para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. E por que tudo isso? Porque tem algo que a lição vai dizer aqui e também que a gente sabe que tem que ser. Aceitamos Jesus, fomos enxertados na videira, vivemos com Ele agora. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós somos os galhos. O que nós temos que produzir, irmãos? Fruto. Fruto. E aqui é um ponto principal. Esse poder também vai nos capacitar a produzir fruto, mas fruto com qualidade. Frutos que demonstrem o caráter de Deus. Quando nós estudamos João 15, que a lição vai falar sobre João 15, nós vemos ali 4 tipos de crentes. Aqueles que produzem frutos, aqueles que produzem mais frutos, aqueles que não produzem frutos são cortados e lançados ao fogo, e aqueles que vão produzir sempre mais, mais e mais. O que nos lembra isso? A parábola dos talentos. O Senhor distribui talento. Um achou que não ia dar conta, foi lá e cavou, escondeu o talento dele. O outro, Senhor, eu consegui multiplicar em mais um. O outro, os irmãos sabem a história. Vai chegar o momento em que o Senhor vai requerer de nós. E aí, Marisa, te confiei isso. Permiti que você chegasse ao cargo de missionária, caso não é amanhã, né? Um exemplo, daqui mais uns dias. E eu fique na posição que eu estou. O que você fez, minha filha? Porque uma vez chegando ao céu, irmãos, nós estamos no céu, mas nós seremos julgados de acordo com nossas obras. E a Bíblia diz que o Senhor vai julgar as obras das nossas mãos, se elas foram palha, se elas foram feno, vai passar pelo fogo. Se for palha, vai queimar. Ah, mas Marisa, eu estou lá no céu. Tá, você está lá no céu, mas você está vendo lá aquele irmão que sofreu pelo nome de Jesus. Você, às vezes até eu sou vizinha aqui da igreja aqui, olha, passou perseguição, mas foi fiel em todo o tempo. Ele recebe o galardão e você não recebe nada. A gente também tem que pensar nisso. Os nossos tipos de obras que a gente está oferecendo para Deus, que a gente faz, e vai um dia prestar conta. Então olha só, esse espírito aqui no tópico 1, ele vem dizendo que ele vem operando e ele vai nos conduzindo no caminho contínuo e indispensável, que é o crescimento e o aperfeiçoamento. Olha só, irmãos, ele vai nos conduzindo num caminho contínuo. Contínuo, pensa numa linha reta. Não é uma linha que oscila, não. Não é igual o elétrico que faz o coração lá, começa o negócio, mas não é assim, né? E de repente vai caindo assim, aquele barulhinho vai, vai fazendo assim, o elétrico faz assim. Não, a nossa vida espiritual não pode ser assim. Uma hora a gente está lá no alto, saltando, e vai dar tudo certo, e vamos triunfar, e tal, outro dia você está lá, é só misericórdia. Assim, a nossa vida com Deus não pode ser assim. Ela tem que ser contínua. Na matemática, uma função contínua é aquela assim, ela permanece sempre ou na horizontal ou na vertical, mas ela é contínua. Todos os valores vão refletir naquela reta ali, naquela imagem que ali está. Então a nossa vida, ela tem que ser contínua, um crescimento contínuo, um aperfeiçoamento contínuo, uma produção de frutos contínua, poder de Deus contínuo. Não é somente no culto ou na oração que nós vamos fazer, que nós vamos voltar o nosso coração e nós vamos nos derramar e a glória vai descer. Não, irmãos, Deus não tem só isso para nós, não. Aleluia. Tomou o litro de Coca-Cola, acabou, agora só quando sair outro pagamento para comprar mais uma Coca. Não é isso que Deus tem para nós, não. É algo contínuo. Só que também Ele requer de nós continuidade.
Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É ser fiel na escassez, na tribulação, na tempestade, na bonança, no ter muito também. Só que a mesma linha que eu estou dizendo aqui, que ela tem que ser contínua, se aplica também o quê? No poder, na presença do Espírito Santo em nós e nos frutos, no fruto do Espírito em nós e também na nossa produção de frutos. Então é sério, nós estamos aqui nessa manhã, mas a lição ela é séria, ela vem para nos apertar. E a primeira pergunta é: que tipo de fruto nós estamos produzindo? E aí ele vai falar aqui que de todas as virtudes, o amor é o maior. O amor é o maior de todas as virtudes. Que nenhuma outra virtude do fruto do Espírito é possível sem o amor. É possível você ser paciente se você não amar? Não. O filho começou a dar trabalho. Vamos dar exemplo dos filhos, que as mães, né? As mães são um exemplo de alguém de perseverança. O guri comeu, a menina começou a dar trabalho. Começou a fazer alguma coisa que você não concorda. O pai já de imediato já chama atenção, tem uns que chama atenção, já conversa, já é mais duro. O que a mãe faz? Ela chama atenção também. Às vezes é dura, mas ela fala com outro jeitinho. E a mãe, ela faz o quê? Ela permanece ali, seja na oração. Ela permanece ali: não, meu filho, você vai sair dessa. Nós vamos te ajudar, a mãe está com você. Pode não concordar com a situação, mas a mãe é paciente. Então, se nós não tivermos amor, não tem como. Que ele começa aqui como o primeiro, né? Vai produzir o amor. Se não tiver amor, não tem como ter alegria. Se não tiver amor, não tem como ter paz. Porque muita gente o inimigo usa para querer tirar a nossa paz. Se a gente não amar, ele consegue levar a nossa paz. A paciência, como eu já disse, a retidão, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, o maior de todos é o amor. Aí no finalzinho aqui do tópico 1.1 diz assim: a feliz impressão que nos dá é que o crente que possui essa virtude, o amor, tem os seus passos dirigidos pelo Espírito Santo. Olha aqui, irmão, se não amar, nós estamos sendo dirigidos por qualquer outra coisa, menos pelo Espírito Santo. Agora entende porque os irmãos, eles preferem servir do que ser servidos? Eles preferem sempre colaborar com tudo que pede. Quando coloca aqui para os cultos, para as coisas das irmãs, para o jantar, tem aquele que sempre se dispõe a ajudar, porque ele ama. E não é porque ama a Mara, ou porque me ama, ou porque ama a cheiro no trabalho das crianças, não, é porque ama o Senhor, ama a obra. Aleluia, Jesus. Ama a obra. Glória a Deus. E isso nós temos aqui, nós podemos fortalecer mais essas raízes. Estamos em um pouco número no momento, sim, mas pelo um povo abençoado, a gente pede, o negócio vai. Um está chorando, consegue outro chorar junto. Talvez nem todo mundo chora junto, mas tem alguém que chora por você na madrugada. Então, irmãos, isso é muito lindo. Então, se nós não exercitarmos esse dom do amor, como que eu posso dizer que eu estou sendo dirigida pelo Espírito de Deus, se o principal do bom dos frutos é o amor? Pode falar, pastor. E o amor, ninguém vê o amor. O amor, ele é como essa construção, esse prédio. Ele é como o alicerce. É um alicerce aqui. A gente teve que ter um alicerce porque as paredes elas foram bem firmadas. Então a gente sabe que tem um alicerce. O amor, nós só vemos ele quando nós desenvolvemos os frutos. Os frutos. É aí que aparece. Aí que aparece. E vê realmente quem ama. Quando ele desenvolve os frutos do Espírito. Do contrário, não tem jeito de ver. Não tem jeito. Interessante. E é por isso que Paulo vai dizer lá que o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. É por causa disso. Se um líder não ama, irmãos, ele não vai suportar aquele que é mais fraco. Ele não vai chorar por aquele que está lá dando trabalho. Ele vai olhar hoje aqui e vai dizer: o Vitor não está com nada, o Vitor não vai chegar em lugar nenhum. Mas se ele é um obreiro, um líder, seja lá quem for,
que ama, ele vai olhar e vai falar assim: meu filho está passando por essa situação agora, mas eu estou com você, você vai ser um obreiro. Ele começa a ver o Victor lá na frente. Ou seja, os olhos, quando a gente ama, o nosso olhar, a nossa vida, ela está alinhada com o olhar de Cristo. O nosso coração está alinhado com